Sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6. Hoje nós vamos encerrar nossa primeira parte da série sobre a dor humana, sofrimento, ao qual nós muitas vezes somos submetidos. E nessa primeira parte, essa é a quinta mensagem, nós tratamos da pergunta: por que nós sofremos? E ao longo de 4, hoje a quinta mensagem, nós tratamos daquilo que é chamado de teodiceias. Nós vamos falar sobre isso hoje. E além de falar das teodiceias, nós vamos fazer um resumo de algumas coisas que nós vimos ao longo dessas 4 mensagens, hoje a quinta. Semana que vem nós voltamos a falar no Evangelho de Lucas. Paramos naquele texto que fala do endemoniado gadareno. Pregaremos 3 vezes nesse texto, e após esses 3 domingos nós voltaremos a falar das mensagens, do tema acerca da dor humana, do sofrimento humano, mas agora com uma outra ênfase, não mais perguntando por quê, mas vamos tratar de outras questões relacionadas a essa questão. Evangelho de João, capítulo 6, no verso 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Se você observar essa fala de Pedro, tão conhecida e tão famosa, ela aparece no contexto em que Jesus acaba de multiplicar os pães. Se você olhar aí no início do capítulo 6, a partir do verso 22, conta a questão da multiplicação dos pães. E depois que Jesus multiplica os pães, dá uma olhada aí no verso 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei. Então, quando as multidões veem o que Cristo faz, depois dele fazer aquele milagre extraordinário, diz João que as multidões se ajuntaram e foram até Jesus para fazer dele o seu rei. Eu entendo isso. O milagre da multiplicação deve ter sido algo assim extraordinário. E as pessoas estavam ali impactadas, deslumbradas, maravilhadas com aquilo que Jesus fez. Mas diz a Bíblia que Jesus, que conhece o coração do homem, sabia qual era a intenção daquelas pessoas. E aí Jesus vira para elas, olha aí o verso 26, e diz assim: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus diz assim: calma um pouquinho, espera um pouquinho só. E aí Jesus vai e enfia um pouco mais a faca e diz assim para eles: olha, uma comida eu tenho para lhes dar. Vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue. Jesus estava chamando aquelas pessoas com essa fala para que elas trilhassem o árduo, dificílimo caminho do discipulado.
E quando os judeus ouviram essas palavras de Jesus, olha o que diz aí o verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Logo depois Jesus diz: isso os escandaliza? Olha o que diz o verso 61. Jesus vira para aqueles homens que dizem assim: dificílimo é esse discurso. Jesus diz: ah, é? Vocês acham que é difícil? Vocês acham complicado? Isso os deixa escandalizados? E aí João diz que daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Eles abandonaram qualquer ideia de continuar seguindo a Jesus, apostataram. E aí Jesus então se vira, isso que eu acabei de mencionar está aí no verso 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andaram mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12, verso 67, vocês também não querem ir? As multidões saindo. Eu me lembro que no meu tempo do seminário a gente tinha uma aula sexta-feira à noite, começava 8h30, o professor fazia a chamada, quando dava às 9h saiu o primeiro, saiu o segundo, lá pelo 7º o professor parava, olhava para o camarada saindo e dizia assim: vocês também não querem ir? Vocês também não querem me deixar? E eu imagino essa cena, não cômica como a do professor, mas trágica, de Jesus dizendo com severidade: aproveita, eles não estão indo embora, aproveita, vocês também não querem ir? E aí o Pedro responde, verso 68, Senhor, para onde nós iremos? Que resposta extraordinária do Pedro, né? Ele falou muita besteira ao longo da vida, né? Naqueles anos iniciais ali com Jesus. Ele falou algumas coisas que ele não deveria falar, mas essa daqui foi extraordinária. Para onde nós iremos? Se não for o Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro, perceba que ele fala no plural. Para onde nós iremos? Ele fala no plural porque ele não é apenas o porta-voz dos discípulos. Na verdade, ele é o porta-voz de toda a humanidade. Pedro faz parte do coro daquelas pessoas que compreenderam. Aquelas pessoas que entenderam que somente Deus tem as respostas para a falta de sentido do ser humano. Pedro faz parte daquele grupo de pessoas que chegou num momento de sua existência em que elas perceberam assim: olha, só Cristo, só aquelas coisas que Jesus Cristo ensinou, realmente são palavras de vida eterna. Essa indagação do apóstolo, para quem iremos nós, deixa evidente a singularidade da fé cristã, a singularidade do cristianismo. E essa é uma boa pergunta, ou um bom questionamento a ser feito diante da dor humana. Diante do sofrimento, diante das lutas, diante dos problemas, se você não se respaldar, se você não se agarrar naquilo que as Escrituras ensinam, você vai para onde? A qual ideologia, filosofia, religião você vai se agarrar?
muitas religiões, muitos filósofos, porque esse é um dos principais temas abordados pela filosofia. Muitos têm oferecido respostas à questão do sofrimento humano. Esse é um tema, é um assunto milenar. Existe desde que o ser humano está por aqui. Na verdade, entende-se que quem vai sistematizar essa tensão, esses questionamentos, foi um filósofo grego que viveu lá 3 séculos antes de Jesus, um homem chamado Epicuro. Foi ele que propôs aquela seguinte argumentação que tem atravessado os séculos. Epicuro foi o primeiro a sistematizar aquele argumento que diz assim: se Deus tem a capacidade, mas não tem a vontade de remover o sofrimento, então Deus é mau. Por outro lado, se ele tem a vontade, mas ele não tem a capacidade, então ele é fraco. E se ele não tem nem a capacidade, nem a vontade, ele é ao mesmo tempo fraco e mau. E fraqueza e maldade são posições contrárias à natureza de Deus. E aí então ele conclui com a seguinte argumentação: se ele tem a capacidade e tanto a vontade de remover o mal do mundo, por que ele não faz isso? De onde procede o mal? Apesar de ser muito antigo, o argumento do mal, ele só desperta o interesse do povo, porque esses argumentos eles ficavam na academia. Esses argumentos passam a chegar ao povo, desperta o interesse do povo depois de um movimento filosófico chamado de iluminismo no século XVII. A partir desse movimento filosófico, Deus começa a ficar mais distante das pessoas. As coisas começam a ser explicadas pelas lentes da razão. O ser humano vai se tornando muito mais confiante na sua própria capacidade de raciocínio e de percepção das coisas. E aqui um parêntese. Esse fato nos mostra que as nossas crenças, elas não são formadas unicamente pela razão e pela argumentação. Ou seja, as crenças nos parecem mais plausíveis quando elas são defendidas por pessoas que nós admiramos. Você entende isso? Muito do que nós acreditamos está ligado ao nosso condicionamento social. Ou seja, a nossa situação sociocultural, ela nos torna muito mais receptivos a determinados argumentos e menos receptivos a outros. De forma que a única maneira de sermos sensatos, equilibrados e imparciais ao máximo é buscarmos ter uma consciência aguçada dos nossos preconceitos culturais. Isso é muito importante. Mas, enfim, no momento em que o ser humano, ele passa a considerar a questão da dor, do sofrimento, surgem as chamadas teodiceias. Talvez você nunca tenha ouvido falar essa palavra, essa expressão. Teodiceia significa, literalmente, uma justificação de Deus para os seres humanos. As teodiceias, elas procuram dar uma resposta à pergunta, por quê? Ela tenta
revelar os motivos de Deus para o sofrimento. As teodiceias, a teodiceia é a tarefa de conciliar a onipotência e a bondade divina com a existência do mal no mundo. Teodiceia é a tentativa de dar resposta ao problema do mal levantado por Epicuro. E aí, quando você analisa as religiões, as filosofias, as ideias, existem inúmeras teodiceias. Você tem a sua, que pode ser a mistura de um monte. A sua pode ser uma coxa de retalhos. Eu listei aqui apenas algumas, pouquíssimas, apenas 3, para você ter uma noção do que é uma teodiceia. Uma antiga, muito antiga, que foi retomada há pouco tempo, é a chamada teodiceia da concepção, da formação da alma. Lá no 2º século, um teólogo, que quem estuda a história da igreja sabe que ele é famoso, chamado de Irineu. Ele começou a defender essa teodiceia, dar essa resposta para o problema do mal. E atualmente um escritor inglês chamado John Hick está retomando essas ideologias e as difundindo nos seus escritos. E ela afirma que as injustiças e os problemas da vida nesse mundo são ferramentas que nos transformam em algo mais nobre que os animais que são condicionados a certos comportamentos. E a partir desse entendimento ele vai dar muitas respostas. Existe a chamada teodiceia da punição. Essa daqui é mais famosa. E muitas religiões ao redor do mundo ensinam que o sofrimento ele é resultado do fracasso das pessoas viver de forma correta. E existem múltiplas visões desse ponto de vista. Muitas. A ideia é a seguinte: se a pessoa obedecer à ordem moral de Deus, ou à ordem moral dos deuses, a pessoa vai viver bem. As circunstâncias ruins são um sinal de alerta em relação à necessidade da pessoa mudar a sua atitude. Agora você vai entender perfeitamente. A forma mais famosa dessa teodiceia da punição se chama karma, doutrina do karma. Segundo esse entendimento, a alma humana sofre repetidas encarnações, e em cada vida ela traz consigo as obras do passado e os seus efeitos latentes, incluindo o sofrimento. De forma que é provável que o sofrimento pelo qual alguém passa hoje seja castigo por um mau comportamento de vidas passadas. É a teodiceia do karma, a teodiceia da punição. E se você vive hoje com decência, com coragem, com amor, as suas vidas futuras serão bem melhores que a sua vida atual. A sua alma vai ser libertada para a felicidade somente depois que você, ao longo dessas encarnações, for expiando os seus pecados. É uma teodiceia muito famosa, crida por milhões de pessoas ao redor do mundo, por amigos seus que são espíritas. Existe uma outra teodiceia, chamada teodiceia do livre-arbítrio. No meio evangélico é uma das mais aceitas e uma das mais difundidas. Ela afirma que Deus nos criou
não para sermos robôs, nem para sermos animais com instinto, mas Deus nos criou como agentes racionais e livres, com capacidade de escolher e, portanto, de amar. No entanto, como Deus nos criou com a capacidade de escolher o bem livremente, então também Deus teve de nos fazer com a capacidade de escolher o mal. Uma coisa óbvia. Desta forma, nós podemos usar e abusar do livre-arbítrio. E essa é a razão pela qual o mal existe. Quando o ser humano, no exercício errado, incorreto do seu livre-arbítrio, acaba produzindo mal. Essa explicação é seguida do argumento de que Deus não criou o mal. Porque o mal não é uma coisa concreta. Vê se você me entende. Em termos explícitos, o mal não existe. O que existe é o maldoso. Se nós saíssemos aqui desse local, aqui desse templo, e esse templo fosse selado, e nos próximos 200 anos ninguém entrasse aqui, existiria maldade aqui? Não existe. O mal não existe. O que existe é o maldoso, é aquele que pratica o mal. Um camarada de um alto quilate na teologia chamado Santo Agostinho defendia essa ideia. Agostinho dizia que o mal é a ausência do bem. O mal, ele surge quando as coisas são corrompidas. O mal surge quando as coisas são usadas de forma errada. Por exemplo, uma faca é um objeto bom, é um objeto útil. Você precisa de uma faca. Sem uma faca você não faz um monte de coisa na sua casa. É um objeto bom, útil, mas ela pode ser usada para matar pessoas. Então, não há nada intrinsecamente errado numa faca. O errado está em enfiar a faca no peito de alguém, ou no intestino. Isso que é o erro. Agostinho, ele vai citar o exemplo da cegueira. A cegueira, ele diz, não é uma coisa em si. A cegueira é simplesmente ausência da visão. Assim como o frio é a ausência de calor e a escuridão é a ausência de luz. O bispo de Hipona afirmava que todos os termos que nós usamos para falar do mal, olha que interessante isso. Todos os termos que nós usamos para falar do mal pressupõem alguma coisa boa que foi corrompida. Por exemplo, impureza pressupõe pureza. Maldade pressupõe justiça. Transgressão pressupõe uma fronteira que foi violada. Então, o bem, ele pode existir sem a presença do mal. Mas o mal, ele é um parasita, uma espécie de parasita. Ele não existe sem o bem, do qual ele acaba se alimentando. Logo, qual é a resposta que eles dão? Deus não é o responsável pela criação do mal. Deus apenas permite a existência do mal, para alcançar o bem maior da liberdade e do amor do homem, Deus permite. Ou seja, essa ideia do mal como privação é algo muito defendido, é algo muito influente nos dias de hoje. Não apenas homens como Agostinho, Tomás de Aquino defenderam isso no passado, como nos dias de hoje, na modernidade, há pouco tempo, um grande homem chamado C.S. Lewis defendia esse ponto de vista. Então existem várias respostas.
Por quê? Existem várias teodiceias. E enquanto existem aqueles que buscam dar respostas, as teodiceias, existem outros que dizem que não existe resposta. Não existe resposta. Eles enxergam o sofrimento como mero acidente. E tem muita gente que crê nisso. Gente que tem sido influenciada pelo grande defensor do ateísmo nos dias de hoje, um homem chamado Richard Dawkins. E ele vai dizer que o sofrimento, ele é irracional. O sofrimento é sem sentido. O sofrimento não tem nenhum propósito. O sofrimento, diz Dawkins, não é bom e nem é ruim, porque categorias como bem e mal não fazem sentido no universo no qual nós habitamos. Olha o que ele diz, palavras dele. Nós, seres humanos, somos obcecados pelo propósito. Diante de quase todo objeto ou processo, não conseguimos deixar de perguntar por quê. É um erro quase universal. A velha tentação retorna como força total quando ocorre uma tragédia. Por quê? Por que o câncer, o terremoto, o furacão? Por que isso tinha que acontecer com o meu filho? Não conseguimos admitir que as coisas que acontecem podem não ser boas nem ruins, nem cruéis nem agradáveis, mas simplesmente insensíveis, indiferentes a qualquer sofrimento. Para esse porta-voz da sociedade secularista que abandona Deus, o sofrimento não significa absolutamente nada. O sofrimento é um soluço, é vazio, é sem sentido, é fútil. O sofrimento é um deserto de insignificância, é um deserto de despropósito. E aí ele então vai dizer que é infantilidade dos seres humanos ficar buscando teodiceias, ficar buscando respostas onde não existem respostas. E eu poderia ficar aqui agora, continuar aqui, lendo, mostrando, definindo um monte de teodiceias. Porque existe um monte de livros escritos sobre isso. Talvez esse seja um dos assuntos mais abordados. No meio de tantas vozes, quem está com a razão? Será que é possível alguém ter razão diante de questões tão complexas? No meio de tantas ideias, propostas, respostas, quem está com a razão? Por isso que eu me lembro de Pedro. Para onde iremos nós? Para onde iremos? O que o cristianismo tem a nos dizer sobre, inicialmente, a origem da dor humana, a origem do sofrimento? Já falei, vou realçar, mas não vou enfatizar. A Bíblia nos diz que grande parte do nosso sofrimento, ele é resultado da queda. Você começa a ler a Bíblia, Gênesis 1 e 2, nos mostram que Deus colocou a humanidade num mundo sem sofrimento. O mal que nós testemunhamos hoje não fazia parte do projeto original de Deus. Nós não fomos criados para morrer, para mortalidade, para perda daquilo que amamos. Não fomos criados para o triunfo das trevas. Gênesis 1 e 2 nos mostram isso. Aí você continua lendo, chega a Gênesis 3, deixa evidente que a origem das trevas no mundo
é resultado da recusa humana de permitir que Deus governasse a sua vida. É quando o ser humano diz assim: não quero o governo do Senhor e do Rei. E aí, quando o ser humano se afasta de Deus e corta a sua relação com Deus, todos os outros relacionamentos começam a desabar. Não é isso que a gente vê lá? Quando a relação do homem com Deus é cortada, começa a ter briga entre marido e mulher, começa a ter problema no trabalho, começa a ter problema na relação com a natureza, e esse princípio continua. Sempre que nós nos afastamos de Deus, todas as nossas outras relações, elas dão errado. Quando nós rejeitamos a autoridade de Deus, todas as coisas relacionadas a esse mundo, as nossas emoções, os nossos corpos, as nossas relações, como disse, uns com os outros, tudo deixa de funcionar como deveria. Ou seja, a queda humana nos mostra que o pecado original do mundo, que o projeto inicial do mundo, ele foi deturpado. Lá no jardim, homens e mulheres foram chamados a trabalhar, cuidando e cultivando a terra. Lembra da história? E quando Adão e Eva pecaram, parte da maldição, lembra? Diz que espinhos e ervas daninhas cresceriam junto com flores e alimentos. Ou seja, isso mostra que o ideal de vida que Deus criou, ele não foi totalmente erradicado, mas ele está muito longe da intenção original de Deus. A queda. Quem estuda as Escrituras e entende a doutrina da queda, vai deixar de acreditar num monte de teodiceia, porque a queda tomba por terra um monte de respostas que os seres humanos têm dado para o porquê da dor humana. Várias explicações, várias teodiceias que afirmam que as pessoas que sofrem, aquelas que mais sofrem, são sempre piores do que aquelas que sofrem menos. Não tem um monte de explicação assim? Por exemplo, os amigos de Jó defendem essa teodiceia. Os amigos de Jó dão essa resposta para ele. O que está acontecendo com você, está acontecendo com você e não com a gente, porque a nossa vida é mais correta que a sua. A queda, ela deixa evidente que o mundo inteiro caiu. A queda diz que o mundo está destruído demais para ser dividido entre pessoas boas que vivem bem e pessoas ruins que vivem mal. A queda humana diz, a queda do ser humano lá no Éden diz que a espécie humana inteira herdou a ruína do mundo. Jesus disse que o sol brilha e a chuva cai sobre justos, mas também sobre injustos. Essa questão teológica ela é importantíssima da gente entender e compreender. Porque existem muitas pessoas, preste atenção nisso, entender o que a queda significou, estudar a teologia da queda, é importantíssimo, porque existem muitas pessoas que realmente acreditam
que a tarefa de Deus é criar um mundo e nos dar uma vida boa, um mundo que nos beneficie e uma vida boa. Existe um monte de gente convencida de que Deus é um ser que tem a obrigação de satisfazer as nossas necessidades. Existem milhões de pessoas que estão certas de que Deus, Ele é obrigado a dar uma vida confortável a todos, menos aqueles que são maus. Por que pensa assim? Porque não sabe o que ensina a doutrina da queda. E o problema é que essa premissa desemboca em desilusão, em amargura, porque elas pensam que Deus tem essa obrigação, e como a vida delas não corresponde àquilo que elas pensam que Deus deveria fazer, resultado, desilusão, amargura. A presunção desse conceito condena aqueles que creem assim, ao se sentirem perplexos quando inevitavelmente as coisas vão mal. Mas quando você lê as Escrituras, quando você abre as Escrituras, e você se depara com o ensinamento bíblico acerca da doutrina da queda, você percebe que essa premissa de que Deus deve nos dar uma boa vida, não procede. Não procede. Ele nos dá porque Ele é gracioso, porque Ele é cheio de misericórdia e compaixão. Mas essa história de que Deus é obrigado a nos dar uma boa vida, isso não existe. Pelo contrário. Compare os padrões que Deus estabeleceu na Bíblia para o nosso viver diário. Lembra lá, a regra de ouro: tem que amar o próximo como a si mesmo. Deus não está pedindo isso, Deus não está sugerindo isso, Deus está mandando. Então apanhe lá, a regra de ouro, os 10 mandamentos, o Sermão do Monte. Compare esses padrões estabelecidos e requeridos por Deus para mim e para você. Apanhe esses padrões e compare com o histórico humano de transgredir esses padrões. Apanhe as ordens de Deus, a regra de ouro, o Sermão do Monte, os 10 mandamentos, e compara com a sua vida. Nós chegamos à conclusão de que o verdadeiro enigma do mal é outro. Nós vamos chegar à conclusão de que, na verdade, a gente não tem que perguntar por que sofremos. Diante dos padrões divinos e da resposta que nós damos a esses padrões, o certo seria perguntar: por que Deus me dá tanta felicidade? Por que Deus me permite ser tão feliz? Por que Deus me dá filhos, casa, sustento, saúde? Porque o que eu faço o tempo todo é prevaricar, é desonrar o nome dEle, é mentir, é fornicar, é adulterar, A pergunta é outra. Não é porque sofremos. O que a doutrina da queda diz é:
por que a gente é tão feliz? A doutrina da queda, ela destrói aquela postura de autopiedade, de autocomiseração. Tadinho de mim, tadinho nada, filho, você é um verme, você é um pecador miserável, que desonra o nome de Deus, que quebra os padrões de Deus o tempo todo. A doutrina da queda, ela acaba com a autopiedade e ela fortalece a alma, preparando a alma para não se surpreender quando o sofrimento chegar. Então, muitas vezes nós ficamos chorando, lamentando isso, porque a gente não conhece a Bíblia, porque a gente não sabe o que as Escrituras dizem sobre a nossa natureza. Então, o que o cristianismo tem a nos dizer no meio de tantas teodiceias? Grande parte da nossa dor e do nosso sofrimento é resultado da queda. Outra verdade que a fé cristã nos ensina, diante de tantas explicações, diante de tantas respostas, diante de tantas teodiceias, a fé cristã nos ensina, principalmente o livro de Jó. Cuidado, muito cuidado, porque existem algumas áreas e algumas circunstâncias às quais você pode responder, mas existem algumas áreas e algumas circunstâncias às quais você deve se calar. Ou seja, nós não devemos dar respostas para questões que o próprio Deus não nos deu. Nós temos visto isso na escola bíblica dominical, quando falamos de revelação. Hoje nós falamos isso de manhã. Paulo vai dizer lá em Romanos 1,18, aquilo que de Deus se pode conhecer. Paulo está dizendo assim, tem muitas coisas que a gente sabe, porque Deus nos revelou. E quando ele diz aquilo que de Deus se pode conhecer, é porque existe um monte de coisa que a gente não tem condição de conhecer. Então, quando nós enveredarmos por caminhos através dos quais e para os quais não temos resposta, é futilidade da nossa mente achar que temos condições de dar respostas para questões que Deus não deu. É bem provável que o livro de Jó esteja nos dizendo, ou que uma frase de efeito que resume o livro de Jó seja essa: não tente formular teorias, não tente dar respostas. Talvez fosse um subtítulo para o livro de Jó. É célebre, você já ouviu isso 1000 vezes aqui na igreja, a frase de Calvino, quando ele diz que onde Deus cerrou a sua santa boca, eu parei de perguntar. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Em meio a tantas explicações, teodiceias, em meio a tantas interpretações, em meio a tantas possibilidades, eu penso, assim como Pedro, que as verdades cristãs são aquelas que trazem maior alento ao coração do homem. E hoje eu vou, nessa parte final, lembrar de algumas coisas que eu já falei nesses últimos 4 domingos e dar algumas dicas daquilo que a gente vai falar
lá na frente. Por que a fé cristã é aquela que mais oferece alento para o coração do homem? Primeiro, porque o cristianismo permite o choro. E chorar é bom demais, é importante demais. Nós vamos falar lá na frente, nós vamos estudar aqui sobre o papel, o espaço, a importância do lamento na nossa fé. E como que essa questão do lamento não existe mais. Não existe mais no nosso meio. Eu não vejo em momento algum lamento entre nós. Mas a fé cristã, o tempo todo, a Bíblia o tempo todo, ela abre espaço para o choro, para o extravasar da dor. Diferentemente de outras religiões, de outras ideologias, o cristianismo diz que o homem deve sim, precisa sim chorar as suas dores. A Bíblia tem um livro cujo título é Lamentações. E esse livro de lamentações do povo de Deus mostra isso que eu estou falando, que existe espaço na espiritualidade cristã para extravasarmos a nossa dor. Mas isso desapareceu das igrejas há décadas. Imagine que você veja uma pessoa chorando na igreja. Quantas coisas não vão passar na sua cabeça, né? E quantas coisas não vão passar na cabeça da pessoa que está chorando? O cristianismo ensina que lágrimas e clamores não podem, não devem ser abafados, não devem ser contidos dentro de limites severos. O cristianismo vai dizer, a Bíblia vai dizer que lágrima, que clamor são coisas completamente naturais, boas. Enquanto as religiões e as culturas ensinam a resignação, a não manifestação dos sentimentos, você abre o livro sagrado da fé cristã e você encontra profetas chorando o tempo todo. Você vê que as páginas do livro de Salmos é banhada em lágrimas. Davi dizendo, diante de ti, eu passo a noite toda chorando, o meu leito é um leito de lágrimas. Você encontra o tempo todo os homens de Deus clamando a Ele, abrindo o coração, rasgando a alma, chorando. Porque Deus, aquele que nos criou, sabe da importância de extravasarmos aquilo que está aqui dentro. E quando a gente não fala, e quando a gente não tem liberdade de expor uns aos outros, de compartilhar uns com os outros, de chorar uns com os outros, a gente adoece. O cristianismo permite o choro. Além disso, as verdades cristãs são aquelas que mais oferecem alento ao coração do homem. Porque o cristianismo não encara a adversidade, diminuindo estoicamente o amor pelas pessoas e pelas coisas desse mundo. Isso aqui é extraordinário. Um dia, eu não sei quando, mas um dia eu ainda vou pregar aqui na igreja só sobre esse tema. Como que a Bíblia diz que Deus criou esse mundo com coisas boas, lindas, belas,
para os seus filhos desfrutar dessas coisas. Embora a fé cristã concorde com escritores pagãos que o apego excessivo aos bens materiais pode causar dor, pode causar sofrimento desnecessário, também afirmamos que a resposta para o apego às coisas desse mundo não é amar menos as coisas, mas amar Deus acima de tudo. Entende isso? A resposta não é amar menos as coisas boas, é amar Deus acima dessas coisas. E quando nós amamos a Deus acima de tudo, nós acabamos desfrutando das coisas boas deste mundo, sem o medo de que, se elas forem retiradas, nós vamos sofrer. Você entende isso? Porque grande parte da dor e do infortúnio de muita gente é que quando a vida, na verdade Deus, retira as coisas que são boas, elas sofrem demais. Elas perdem o sentido para a vida, muitos enlouquecem, outros se matam, outros vivem anos em depressão, porque aquilo que eles gostam lhes foi retirado. E o que a fé cristã ensina é que, mesmo que essas coisas nos sejam retiradas, nós podemos sofrer, mas não absurdamente. Porque, como diz Paulo, pode ter, pode não ter, eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque, como diz Paulo, se Deus é o alvo maior, se Deus é o objeto maior do nosso amor, nós iremos aprender a viver satisfeitos em toda e qualquer situação. Mas nós podemos sim, e na verdade devemos, usar as coisas boas deste mundo como instrumentos para amenizar a nossa dor. A fé cristã defende isso. Muitas outras religiões dizem que isso é errado, que você tem que se separar das coisas desse mundo. A fé cristã não diz isso. Ela vai reordenar os afetos. Terceiro, o cristianismo não faz do sofrimento uma ferramenta de salvação. Deixa eu correr aqui que eu estou vendo que a hora está passando, ainda tem muita coisa. O cristianismo não faz do sofrimento uma ferramenta de salvação. Em muitas religiões, aceitar o sofrimento com paciência reduz a dívida do pecado, ajuda a ganhar o favor de Deus e a entrar no paraíso. Essas religiões, elas estão certas ao dizer que a salvação só pode ser obtida por meio do sofrimento. Elas estão certas. Só pode ser salvo através do sofrimento. Só pode entrar no céu através do sofrimento. Elas estão certas. Mas elas estão erradas ao dizer que o sofrimento que gera salvação é o humano, é a nossa aflição. O que a Bíblia diz é que o sofrimento que produz redenção é o sofrimento de Cristo. Por causa da cruz, Deus está do nosso lado. Lembra lá de uma das falas do povo quando viu Cristo pendurado na cruz? Disseram assim: salvou aos outros e não pode salvar a si mesmo. O que as pessoas que fizeram essa acusação não perceberam é que Cristo só pode salvar aos outros unicamente porque Ele não salvou a si mesmo. Que coisa! Foi justamente por intermédio do sofrimento de Cristo que Ele nos salvou, que Ele nos mostrou as profundezas da sua graça e do seu amor por nós.
As religiões em que a salvação é conquistada por meio dos méritos, por meio do sofrimento, elas não podem oferecer esse tipo de consolo para o homem. E tem muitas por aí, tem muitas teodiceias. Você é salvo através da sua dor. Você precisa sofrer para conquistar a sua salvação. A Bíblia diz, não é isso. Não é isso. Você não tem que pagar promessa. Você não tem que fazer penitência. Nada disso. Quando nós entendemos que nós somos salvos por graça, por causa do que Cristo sofreu e fez por nós, nós não temos mais medo do futuro, porque não depende do nosso desempenho. Nós ficamos livres de toda ansiedade quanto ao nosso destino eterno. Quarto, o cristianismo ensina que o mal e a dor podem ser restaurados. Um dos desejos mais profundos do coração humano vou falar devagar isso aqui. Um dos desejos mais profundos do coração do homem é não sofrer a separação das pessoas que nós amamos. Não é isso? Nós temos aqui entre nós hoje 2 famílias enlutadas. Família de Dona Jomar, família aqui de Emilce. Perderam pessoas importantíssimas há poucos dias. Uma das doutrinas centrais da fé cristã, chamada de ressurreição. A ressurreição e as verdades que estão por trás dessa verdade. Ela nos promete que para o cristão a vida é feita de encontros, desencontros e reencontros. A perspectiva da ressurreição, entender o que significa a ressurreição, é muito mais reconfortante do que aquela crença de que a morte vai nos levar à inexistência. Você já pensou um ateu que acha que quando morre acaba tudo? Que dor para essa pessoa. Nunca mais vou ver o meu pai. Nunca mais. A morte vai transformar a pessoa numa substância espiritual, impessoal. Tem muita religião que diz isso. Chegar lá, depois dessa vida que muda tudo. É outra pessoa, é outro ser. A ressurreição diz assim, nada disso. Você abre as escrituras e diz assim, nada disso. Nós vamos nos reencontrar. As nossas personalidades permanecerão e nós vamos nos reconhecer lá. E vamos viver juntos lá. A ressurreição, na verdade, ela vai além de uma eternidade desencarnada e etérea. A ressurreição diz que nós receberemos o nosso corpo de volta, revestidos de tanta beleza, de tanto poder que a gente não é capaz de imaginar. Nós receberemos de volta o amor das pessoas queridas que nos deixaram.
O que a ressurreição diz é que o pastor Geni está lá no céu, aguardando o momento que Dona Jomar vai subir. Que Jone, que os filhos, aqueles convertidos, amados por eles, é o que a ressurreição diz. Isso é o que a fé cristã ensina. Nós vamos receber de volta os nossos corpos, só que muito melhor, revestido de beleza, de poder, que a gente não consegue imaginar. E nós vamos receber novamente o amor desses entes queridos, num contexto em que Deus vai nos dar bens, belezas desta vida, só que em escalas de glória e de alegria inimagináveis. Por isso que quando você lê Bíblia, lê sobre ressurreição, ressurreição fala de restauração. É a reversão da aparente irreversibilidade da perda. É uma coisa extraordinária. A fé cristã nos ensina isso. E por fim, o cristianismo ensina que Deus sofre junto com seu povo. Além das descrições de Isaías de Jesus como servo sofredor, o autor aos Hebreus diz que o nosso Senhor experimentou uma vida cheia de grande clamor e lágrimas. Ele sofreu na carne rejeição e traição, pobreza, injúria, decepção, privação, tortura, morte. Nós não sabemos por que Deus permite que o sofrimento continue a existir. Mas por causa da encarnação nós sabemos qual não é o motivo. Não é porque Ele não nos ama. Não é porque Ele não se importa conosco. Deus está de tal forma comprometido com a nossa felicidade que se dispôs a mergulhar nas profundezas mais terríveis do sofrimento. Ele nos entende, Ele sabe como nós nos sentimos, e Ele nos garante, Ele nos garante que Ele tem um plano para enxugar de todo o rosto, toda a lágrima. Ele diz isso, lá no céu, eu lhes enxugarei dos olhos toda a lágrima. Para onde iremos nós? Diante da dor, da perda, da lágrima, das aflições. Tem gente que segue Richard Dawkins. Tem gente que vai pelo caminho do budismo. Tem gente que crê em reencarnação. Tem gente que paga promessa, penitência, entendendo que assim vai ser redimido. Tem gente. Para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu encerro perguntando para você: se você fosse um pai e uma mãe, esmagado pelo horror de ver o seu filhinho num caixão,
qual de todas essas ideologias traria mais conforto para você? Saber que tudo acabou ali, saber que você nunca mais vai se encontrar com seu filho, porque ali, a partir de então, ele tem uma outra vida. Saber que ele vai estar num outro lugar, mas de uma forma impessoal. Ou saber que existe um reencontro num lugar onde nunca mais haverá separação. O que traz mais conforto? Mesmo não tendo todas as respostas que nós gostaríamos de dar, mesmo não tendo todas as respostas que gostaríamos, diante da tragédia, diante do luto, diante da dor, para onde iremos nós? Você vai para onde, filho? Você vai para onde? Eu quero ir para aquele lugar que me permite chorar. Eu quero ir para aquela religião que me diz que desfrutar das coisas boas dessa vida, como alívios momentâneos e paliativos, é permitido. Eu quero a verdade que não me impõe a dor como caminho de salvação, porque isso vai me trazer mais dor. Eu quero aquela doutrina, aquela verdade que diz que um dia Deus fará nova todas as coisas. Eu quero para a minha vida a fé cristã. Eu quero para a minha vida Jesus Cristo. Eu quero para a minha vida aquelas verdades que dizem que Deus sabe o que eu sinto por trás de cada lágrima derramada. Eu quero isso. O cristianismo, ele é singular. Você não encontra essas verdades, esses consolos em outras religiões. Você só encontra isso aqui. Pedro foi o porta-voz da humanidade. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Que Deus nos ajude a crer nessas verdades, quando a dor vier e arrombar a nossa porta. Vamos orar? Bondoso Deus, ensina-nos a confiar e a descansar, a crer nessas verdades. Ensina-nos, ó Deus, a não buscar respostas em áreas e em lugares que o Senhor não ofereceu resposta. Ensina-nos essas e tantas outras verdades, para que quando o sofrimento chegar, venhamos a ser consolados pelo Senhor. E nós pedimos por aqueles que hoje aqui estão com lágrimas nos olhos, com dor no coração, vivendo dias cinzentos, nublados. Ó Deus, que essas verdades tragam consolo. Ó Deus, que eles aprendam que não é errado chorar. O Senhor nos criou com essa válvula de escape
O Senhor nos permite chorar, abrir o coração e dizer para o Senhor como dói, como é árduo, como machuca a ausência daquele que amamos, como machuca a enfermidade, o desemprego e tantas outras coisas, como elas machucam. Ó Deus, vem consolar os nossos corações. Envie o Teu Espírito Santo, trazendo iluminação às nossas mentes, dando-nos paciência, força, renovando as nossas esperanças, fazendo aquilo que somente o Senhor é capaz de fazer. Ó Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque a fé cristã um dia raiou nos nossos corações. Nós te louvamos porque essas verdades foram reveladas a nós. Ó Deus, seja engrandecido, seja exaltado, seja honrado. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor, porque a nós foi revelado o braço do Senhor, o auxílio do Senhor, a graça do Senhor. A Ti seja, ó Deus,